Bom dia, meus amados. Mas amanhã, meu Senhor, meus amados queridos, nós estamos aqui trazendo essa livezinha do nosso estudo matinal. A gente tem pelo costume toda manhã tirar uns minutos para fazer um estudo da palavra de Deus, porque isso é muito confortante. Vocês não sabem como é bom você levantar de manhã e ler a palavra, meditar na palavra, principalmente nós que já estivemos cheios das mazelas do mundo e encontramos agora a paz em nosso Senhor Jesus Cristo. Mas ainda a gente necessita dessa comunhão diária com Deus. E é nosso convite que vocês participem conosco. Alguns minutinhos aqui. Porque uma vez você pode pensar assim, já vem ele lá, o Miguel, que chato lá. Não é isso, meu irmão. Se quiserem pensar, pensa. Não tem problema. Mas a gente tem por obrigação de passar para os outros essa nova vida, esse amor que nós temos para Jesus, porque curou nossas almas, nos encheu de gozo, e a gente seria até egoísmo a gente guardar isso para a gente e não passar para os outros. Jesus disse: ide por todo mundo e pregar o evangelho. Eu não sou santo, ninguém é santo, mas eu conheço a palavra de Deus, um pouquinho da palavra de Deus, e eu sei o tanto que ela fez por mim. Por isso eu rogo a vocês que ouçam aí do outro lado, quer que seja, nós estamos gravando, tira uma hora para vocês ouvirem aí e meditarem. Que vocês fizerem isso durante um tempo, uns 15 dias, um mês, vocês vão começar a olhar a palavra de Deus de outra maneira, com muito mais confiabilidade, com a certeza de Deus, que Deus está voltando, e com a certeza que Deus é o nosso único e suficiente Salvador nesse mundo. Eu queria meditar com vocês hoje em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo 1, que diz assim: quanto ao mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver. Quanto ao mais, irmãos, já os instruímos, é Paulo falando, já os instruímos acerca de como devemos viver. Veja bem, como devemos viver, a fim de agradar a Deus, e de fato, assim vocês estão procedendo. Agora lhe pedimos e exortamos no Senhor Jesus que cresçam nisso cada vez mais, pois vocês conhecem os mandamentos que lhes demos pela autoridade do Senhor. Olha só, o apóstolo Paulo era um pregador,
aliás, um dos maiores pregadores da Bíblia. Olha a vida do apóstolo Paulo. Antes, quando ele era salvo, ele era um vil pecador. Ele prendia os cristãos. Olha o que Deus fez com ele. Agora ele prega a palavra de Deus e ele fala, ele faz um chamado aqui. Quanto mais irmãos já instruíram acerca de como viver. Ele fala, olha, eu já estou instruindo a vocês como viver. E como esse viver, a fim de agradar a Deus de fato, assim vocês procederão. Agora lhe pedimos e exortamos no Senhor Jesus que cresçam em cada vez, cresçam cada vez, pois vocês conhecem os mandamentos que demos pela autoridade do Senhor Jesus. Ele fala com eles, ele dá um exemplo, ele exorta o povo, Paulo, cresçam em Jesus, vivam de maneira a qual ele pediu, afastem das impurezas, afastem do pecado, mudem a maneira de vocês viverem, de vocês procederem, mudem. E quando ele fala isso, ele está falando para todos. Deus é aquele que já está seguindo Jesus, até aqueles que não seguem Jesus, até aqueles que os ultrapassaram, que ajudaram que ajudaram na crucificação de Jesus. Para eles também, mudem o seu maneira de viver. Veja como, ele não está julgando, ele não está chamando só os eleitos, não. Ele está chamando todos, até os mais vis pecadores. Jesus é maravilhoso. Ele dá oportunidade a todos. Só que essa oportunidade, meus irmãos, ela vai ter um tempo. O tempo das oportunidades, ela vai acabar quando Jesus voltar a este mundo. A palavra fala que ele vai aparecer numa nuvem. Ele não pisa, podem ler. Ele não pisa no céu, no chão. Ele vai chegar na nuvem numa certa altura que todo olho verá, e ali ele vai chamar as pessoas, como diz aí, abduzir. Ele vai buscar as pessoas que com ele estiveram pela fé, entendeu? Por isso que ele está dando a oportunidade. Tem gente tão idiota, tão burro, que fica falando assim. Essa conversa que Jesus está vindo, eu já escuto desde o meu avô. Ô fraco de mente, pelo amor de Deus. Jesus, ele pode voltar a hora que ele quiser, mas ele está demorando, sabe por quê? Para te dar a oportunidade de você se converter, para você ser salvo. Te dá a oportunidade de ver o que ele tem feito com outras pessoas, para te mostrar quantas pessoas tirou da sarjeta, quantas pessoas tirou do mundo das drogas, quanta prostituta ele trouxe para ele, imaculadas novamente. Quantos presos, cárceres que saíram da prisão e hoje estão pregando. Ele está demorando para te mostrar isso.
Mas a gente parece que não. Tem gente que faz gozação. Ah lá, saiu da prisão, é pastor. Ah lá, era prostituta, agora tá aí andando com Bíblia de braço. Oh, meu Deus. Jesus quer que você veja isso e toma isso como exemplo para você voltar para os caminhos dele. Então, por isso que ele ainda não veio ainda, mas ele já está à porta. Já dá para sentir o barulho da fechadura. Ele vai chegar nos altos, nas nuvens. E aqui diz, ó, no versículo 3 do capítulo 4 de Tessalonicense: a vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Eu já falei que santificado é separado. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. Neste assunto, ninguém prejudique o seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas, como já lhe dissemos e asseguramos. Olha o que Paulo fala aí. Ele tem vários pecados para falar, mas ele aborda um aqui. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados e que abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo, ter domínio próprio do seu próprio corpo. Ele citou aqui a moralidade sexual porque hoje em dia, com esses negócios de feminicídio e estupro, isso está demais no mundo. As pessoas perderam o controle dos seus desejos e elas hoje elas estão igual animais, entendeu? Igual animais. Ontem eu estava vendo uma reportagem no YouTube, um camarada lá nos Estados Unidos, ele pegou uma menina de 15 anos, trancafiou ela 25 anos, 4 filhos com ela, sem ela ver a luz do sol. Eu vi ontem. E essa não é a primeira, não. Essa já, ó, muitos fizeram isso. Cara completamente sem controle, demoniado. Porque é o seguinte, meus irmãos, quando a gente perde o nosso domínio próprio, a gente vai, faz uma besteira ali, Se a gente não correr logo para corrigir isso, não correr logo para Jesus, aquele domínio próprio, ele traz para nós o diabo. Porque o diabo vê que você já está dominado e fala, não, agora ele é meu. E aí ele vai te fazer mais coisas piores. Aí ele vai te julgar na sarjeta, aí ele vai tirar seu teto, ele vai acabar com você, que é a intenção dele. O diabo, ele põe o pecado na gente, ele dá um gosto de mel, para depois ele ter poder sobre nós e nos levar para todo tipo de vento, te levar a outros pecados. E aqui fala
versículo 9. Quanto ao amor fraternal, olha só, o amor de uns pelos outros, o amor ágape, quanto ao amor fraternal, não precisamos nem escrever-lhes, pois vocês mesmos já foram ensinados por Deus a se amarem uns aos outros. E de fato vocês amam todos os irmãos em toda a Macedônia. Ele estava falando, mandando uma carta aqui para Macedônia. E ele estava em Tessalonicense, em Tessalônica. Contudo, irmãos, insistimos com vocês que cada vez mais assim proceda. Olha, ele faz um elogio ao povo da Macedônia e ele diz, ó, quanto ao amor fraternal, não precisamos descrever, pois vocês mesmos foram ensinados por Deus e se amarem uns aos outros, a se amarem uns aos outros. De fato, vocês amam todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, irmãos, insistimos que vocês hajam cada vez mais assim. Paulo está reconhecendo o amor deles, que eles estão no caminho certo na Macedônia, mas Paulo sela em cima. Fala, ó, tudo bem, nós sabemos, mas nós estamos orando para vocês continuar assim, não desviam, porque muitos se desviam da fé. E no final dos tempos, a palavra diz que muitos da fé se desviarão. Então, Paulo aqui, ele tá batendo o martelo no mesmo prego. Se você está assim, continue, parabéns, mas fique assim. Ele está aconselhando. E no versículo 11 diz assim, esforcem-se para ter uma vida tranquila, cuidar dos seus próprios negócios, trabalhar com suas próprias mãos, como nós os instruímos, a fim de que andem decentemente aos olhos dos que são de fora e não dependam de ninguém. Ele está pedindo aqui que nós possamos dar um bom testemunho lá fora, por de fora. Os de fora são aqueles que não aceitaram Jesus. Ele está falando aqui, ó, que nós possamos trabalhar com as nossas próprias mãos, né? Como nós nos foi instruído, a fim de que andamos decentemente aos olhos dos que são de fora. Dá exemplo. É isso que Jesus deseja da gente. É esse que vai entrar no reino dos céus. Meus irmãos, a gente fala muitas vezes na volta de Jesus, no reino dos céus. Às vezes, tem muitos que acham que isso aí é história da carochinha. Outros acham que todos vão entrar. Eu vou falar uma coisa com vocês. Primeiro, vou começar de trás para frente. Todos vão entrar? Não. No céu não entra pecado. E não é história da carochinha, não, meus irmãos. Não é história da carochinha. O mundo já está dando provas
as dicas, os exemplos que Jesus deixou, que estariam acontecendo no mundo quando estivesse próximo à volta dele, estão acontecendo, só não vê quem não quer. E quem não quer olhar porque sabe que é verdade. O mundo está caótico. A gente fala do Brasil, mas é o mundo inteiro. O diabo tá dando seus últimos, causando seus últimos escândalos. Sabe por quê? Porque ele sabe que tem pouco tempo nessa vida. Porque quando Jesus voltar, ele vai pisar na cabeça do diabo. Então o diabo está pintando e bordando por aí, como diziam os antigos. O que a gente vê nesse mundo aí, nas noites, o que acontece nas madrugadas, principalmente nos finais de semana, meu Deus do céu. Você já pensou se Jesus voltar em pleno sábado à noite? Oh, tá fel, eita! Em pleno sábado à noite, quantidade de gente que vai ficar de fora. Jesus vai ter que ir nas casas buscar os que estão dormindo lá e ver. Porque vocês queiram ou não queiram, Jesus vai voltar. Ele está voltando. O mundo não está aguentando mais. O mundo, os administradores do mundo já perderam já a noção das coisas. E o mundo é uma casa vazia, aonde Jesus vai ter que vir derrubar e fazer outra. É isso que eu penso. O mundo é uma casa vazia, sem um governante, o mundo todo, aonde Jesus vai vir, porque foi ele que construiu essa casa, vai vir, vai derribar ela para construir uma outra casa. E eu espero que nós estejamos lá, em nome de Cristo Jesus. Tenha um bom domingo, um bom final de semana, o resto de final de semana e uma boa semana que vai vir. Pensem nisso, meus irmãos. Mudem suas vidas enquanto é tempo. Não tem nada de ruim, é só coisa boa. Você vai ficar mais calmo, você vai se desfrutar de tanto. Tem tanta maravilha no mundo para a gente curtir o mundo, que não precisa de perder a santidade. Como, por exemplo, brincar com o neto, soltar uma pipa com o neto. Oh, meu Deus! Oh, muita coisa boa e assistir um bom filme, pegar a patroa, fazer um piquenique, levar as crianças. Isso é que é a vida que Deus quer para nós. Não quer que nós sejamos aí igual zumbis aí, bebendo, enchendo a cara. Não, pelo amor de Deus. Voltem logo para Jesus enquanto é tempo, porque a porta da graça está para fechar. Se você gostou desse live, eu peço essa livezinha aí, compartilha ela, compartilha, aperta o sininho aí, de inscrever-se, porque eu tenho um monte de live, estou fazendo mais, inscrever-se. E eu te digo, eu não falo isso, eu não peço isso por vaidade, não. Esse aparelho que está aqui, e às vezes tem tanta coisa, tanta porcaria nele aí no Facebook. Eu quero alcançar mais gente para me ouvir, porque eu fico pensando,
Se 1000 me ouvir, quem sabe uma me segue. Se 10.000 me ouvir, quem sabe 5 pessoas eu vou ganhar 5 pessoas para de Jesus, que é a minha obrigação. Eu tenho que chegar no céu, eu tenho que estar com a minha coroa, eu tenho que ter alguma coisa para apresentar para Jesus, todos nós. Aí eu peço a vocês, participe aí, compartilhe. Alguém vai ouvir, alguém vai sentir no coração. Por favor, em nome de Jesus, fiquem todos com Deus. Amém e amém.